Bom, rapaziada, basicamente eu tô aqui com outro vídeo polêmico. Hoje é a live das polêmicas. O título é A Decadência do Pesadelo na Cozinha. Cara, pra quem não sabe, Pesadelo na Cozinha é uma série que a Band fazia com o Jacquin e ainda começou a fazer de novo nessa temporada nova, onde ele vai em alguns restaurantes e ensina os caras a trabalhar, basicamente, e reforma o restaurante no final do episódio, né? E, cara, eu senti uma decadência real, né, nessa última temporada, mas é porque eu acho que tá sem patrocinador. Essa é a verdade. O pessoal, sei lá, muita coisa do delivery fechou. Delivery não, do ramo de restaurante fechou na pandemia. Então, o pessoal, eu sinto que, pô, não botou muita fé nesse programa, eu acho. Porque teve vários memes, mas ao mesmo tempo, em algum momento da internet, antes dessa temporada nova, o pessoal começou a falar que o Jacquin era muito chato nos restaurantes, era muito arrogante. Então, acho que as empresas não apostaram. Daí eles insistiram em trazer, mesmo assim, essa nova temporada pra mostrar que realmente vai ser um sucesso. Realmente foi, tá? Mas, cara, tem um episódio que eu sinto que pode pesar um pouco pro Jacquin, porque o Jacquin realmente foi muito, muito chato naquele episódio. Mas nos outros, eu sinto que a maioria dos restaurantes que montaram em cima do chefe e a maioria dos restaurantes passa uma vibe que só queriam uma reforma. Essa é a verdade. Eu acho que ele vai falar mais ou menos sobre isso, só que de um jeito melhor, tá? O vídeo é do canal do Tropia, que recentemente tava em uma treta, porque basicamente ele copiou, deu Ctrl+C e deu Ctrl+V no canal gringo, tá? Mas isso aí pra mim, cara, porra, tanto faz se não for de um canal que eu gosto, tá? Se for de um canal que eu gosto, eu tava tacando pedra nele. É isso aí mesmo, eu sou hipócrita, gente. Não precisa falar que eu sou hipócrita não, tô reconhecendo, cara. Relaxa, relaxa, relaxa. É isso aí mesmo, vamos lá pro vídeo, tá? Eu sei. Esse título é meio exagerado. Decadência é uma palavra feia. Eu achei exagerado, essa é a verdade. Mas, pô, qualquer coisa que se caiu 5% já é decadência, né? Então, pô. Mas antes que você pense em jogar uma pedra em mim, Aí, ó. por seja lá qual o motivo, Ele falou de pedra, eu falei de pedra. E eu já falei o motivo que eu jogaria uma pedra nele. Então, eu acho melhor você não fazer, porque eu realmente jogo. deixa eu tentar te explicar um pouco de como Não jogo, eu não, vejo mentira. a coisa toda. Pesadelo na Cozinha estreou pela primeira vez em janeiro de 2017. Mas vamos ser sinceros, né? Nem eu, nem você começamos a assistir nessa época. Então, Aí ele me pegou. Começamos todos nós a assistir quando o Pé de Fava virou meme. Foi o Pé de Fava ou foi o outro lá? O Mamãe Júlia, algum desses dois. meio que dá pra dizer que tudo, na verdade, 2020, começou talvez? com uma pandemia Exato. prendendo todo mundo em Exato, casa exato. e um maluco que desligava o freezer de noite pra economizar energia. Exato. Foi aqui que o Pesadelo na Cozinha não só foi visto por todo mundo, como também aclamado. Qualquer pessoa que falasse sobre ou Brino que também, rapaz, ó, eu digo aí. simplesmente fizesse um react besta, ganhava muito alcance. Olha eu aí. Devia ter começado a fazer react naquela época. Mas eu tava trabalhando de verdade. Se bem que foi em 2020 que estourou. 2020 eu não tava trabalhando, né? O programa, assim como todo reality show, tinha um certo roteiro. O Jacquin chegava, falava um pouco com todo mundo e aí pedia praticamente o cardápio inteiro do lugar. É, o pessoal falando que é tudo roteirizado. Ai, aquele cara não brigou, não. É tudo mentira, gente. Algumas coisas são roteirizadas de verdade, mas o cara brigar com alguém no meio do restaurante não é roteirizado. Daquele jeito, não. Se eles saíssem num soco e, tipo, uma coisa escrachada, ninguém tentasse separar, aí dá pra falar que é roteiro. Mas, gente, vocês têm que, pô, pelo amor de Deus, cara. Vocês têm tanto medo de ser massa de manobra que vocês acabam sendo só burros, entendeu? Essa é a Os verdade. pratos iam lentamente chegando e ele ia odiando tudo que passava pela sua frente. Eu acho isso muito chato, mas é o personagem dele, né? Depois de ele odiar absolutamente o cardápio inteiro, ele ia até a cozinha e conhecia o estabelecimento. Normalmente era nesse momento em que ele chamava todo mundo de porco e acabava ficando muito irritado. Aí aí. ele dizia alguma coisa exagerada como em toda a minha vida eu nunca vi algo tão ruim quanto isso e ia embora. Meio que deixando incerto para as pessoas Exatamente isso. se ele ia voltar ou não. Mais tarde, vou voltar para ver essa merda funcionando. Nossa, nunca senti tão caroço na minha vida de uma cozinha. Você não fiz nenhum. Mas esse aí é o pior de todos. Pior de todos. Mas é óbvio que ele ia voltar, né? Tem um programa pra fazer. Agora era o momento do primeiro teste de verdade. O Jacquin ia trazer um bando de gente aleatória, superlotar o restaurante e ver como é que eles se saíam sob pressão. Como todo santo episódio, esse primeiro Complicado, cara. É que o Jacquin traz, tipo, ele vê lá, tem 50 mesas. As 50 mesas vão estar cheias.
Só que nunca esteve, na história do restaurante toda, as 50 mesas nunca esteve nem metade cheias, entendeu? E, cara, o Jacan traz todo mundo. É óbvio que os caras não vão trabalhar bem. Teste Dito isso, a culpa é dos caras que colocou 50 mesas lá, é né? sempre um fracasso monumental. Não importa se o clima da cozinha é bom ou ruim, ou se a comida é decente ou não. Não importa. A maioria das pessoas diz que a experiência foi uma bosta e vão embora super chateadas. Mais Aí ou o menos, Jacan mais ou dá menos. mais uma bronca gigante, ensina um prato novo e preparam eles para um suposto segundo teste. Agora com um menu um pouco mais direto e com clientes, em teoria, mais receptivos. Mesmo depois disso, o segundo teste também fracassa. Exato, Por mais que eles fracassa, tenham um prato fracassa. novo e a ajuda direta do Jacan, ainda Cara, falta mas eu acho que ele mudou esse roteirinho nessa temporada nova, uma hein? coisa, que é a atividade lúdica Nada a ver essas atividades. A maioria não tem nada a ver, não tem nada a super ver. aleatória. Essa é Super normalmente aleatória. a parte onde o Jacan quer criar algum tipo de metáfora maluca. Então ele leva os funcionários do restaurante até algum lugar aleatório, Essa aqui que ele passou aqui, ó. criar algum tipo Ó, de calma aí. metáfora maluca. Essa aqui do pai e filho fez Então sentido. ele leva os Tá. funcionários do restaurante até algum lugar aleatório Se eu não e lembro. conversa com eles sobre aquela atividade. Esse aí é o único que específica, fez sentido pra, até agora assim, que apareceu. criar um paralelo com a mudança dentro de uma cozinha. Nem sempre faz sentido. Mas no fundo isso é só a forma de expulsar as pessoas do restaurante pra aí sim acontecer a verdadeira grande mudança, que é a instalação de um novo restaurante. Nessa parte o pessoal não é só apresentado Nessa época, era realmente um novo restaurante. Hoje em dia, pintou, consertou algumas coisas e tá novo, né? a todas as mudanças e ficam super emocionadas, como também são apresentadas ao novo cardápio. Uma seleção feita pelo próprio Jacan dos melhores pratos que podem ser feitos ali. Quer dizer, eu acho de que vez é o em Jacan que quando, faz, de vez em né? quando. Não, é Talvez ele. seja. E assim a gente 100% vai ele, pro terceiro 100%. e último 100%. teste. Restaurante novo, pessoas renovadas. O Gabriel, se eu fosse o Jacan e eu aparecesse na sua casa, o que você ia me pedir? Cara, pergunta 100% difícil, cara. Caramba. Pô, gente. O que o Jacan me daria? Pra começo de conversa. O que o Jacan poderia me dar? Caramba, cara. A única coisa que, pô, eu tenho admiração do Jacan é que ele trouxe o petit gâteau pro Brasil. A única coisa que eu realmente, pô... Porque a primeira vez que eu fiz petit gâteau, isso lá em 2020, talvez, eu fiz com a receita do Jacan. A segunda eu fiz com a receita do Jacan também. Eu nunca mais fiz, mas acho que uma sobremesa, então. Daí, por aí. Mas é que a única sobremesa que eu conheço que é marca registrada do Jacan, eu duvido que seja a melhor que ele saiba fazer. Eu duvido que é a melhor que ele saiba fazer. Porque, pô, ele, querendo ou não, não é o melhor chefe do mundo, não é. Mas é um dos grandes do Brasil. É um dos grandes do Brasil. Nunca foi o melhor do Brasil, mas é um dos grandes. Cara, putz, menu degustação. Um menu degustação ele poderia. Se ele não fizesse um menu, ó, e melhor não duvidar dele. Não, eu não duvido dele. Não, nunca. Imagina ele começar a gritar comigo, igual ele faz nas TV. Nas TV, ó. Menu degustação ou fazer um story me divulgando, tá? Famosíssimo ele, tá? Chegar um monte de velha ou jovem aqui, tudo me seguindo, nunca mais iam ver. Mas a Twitch ia falar, nossa, ele ficou famoso. Mas um menu de degustação, talvez. Cara, aqueles vídeos de Aligô do restaurante dele, eu acho muito, muito legal. Aligô, que é o famoso purê de batata com queijo, né? E bastante manteiga. Não gosto muito de manteiga, mas... Cara, tem um... Gente, tem os cordeiros que ele faz no restaurante dele. Eu acho muito, muito legal quando eu vejo. Nunca comi, né? Mas deve ser bom. Eu não duvido que seja bom, né? Provavelmente um menu de degustação, cara. Provavelmente. E um cardápio. Agora, aqui em casa eu teria que comprar os ingredientes, então eu pediria pra ele fazer um bolo, no máximo. Porque, pô, imagina comprar um carré de cordeiro. Muito caro, Agora cara. Muito caro. completamente diferente. Dessa vez o teste ele não é um fracasso. A maioria das pessoas gostam e o Jacan finalmente A Twitch contrata o Jacan pra comer umas coisas que o Jacan prepara uma das melhores. Cara, se a Twitch contratasse o Jacan pra ele fazer live, é que a Twitch ia ter que desembolsar muito dinheiro e a Twitch não gosta de desembolsar nada pro Brasil, né? Mas ia ser um sucesso ele se contrata o Jacan pra fazer lives culinárias com convidados, entendeu? Basicamente, pô, ia ser um sucesso 100%. Sucesso 100%. sente que
que cumpriu seu Mas isso nunca vai acontecer, né? A gente já sabe, nunca vai acontecer. Cara, eu não prestei atenção nas últimas 2 frases dele. Calma aí. pessoas renovadas e um cardápio agora completamente diferente. Dessa vez o teste ele não é um fracasso. A maioria das pessoas gostam, Nessa época não era um fracasso, porque hoje em dia, até o último teste os caras conseguem fracassar, cara. É bizarro a dificuldade que todos os restaurantes dessa última temporada teve. Todos são ruins, horríveis, tá? e o Jacan finalmente sente que cumpriu seu dever. Ele deixa aquele quadro cafona dele na parede e vai embora, meio que deixando a entender que aquele restaurante finalmente tá funcionando. O esqueleto de um episódio de Só depende da sorte, do futuro da sorte, e da sorte mais uma vez, e mais uma vez da sorte, tá? Porque a Twitch é incompetente. A gente pode falar isso, né? A Twitch é incompetente. Não tem mistério. Então, pô, é realmente só sorte, tá? Pesadelo na Cozinha é bem interessante quando a gente vê de forma isolada. O problema é que recentemente saiu a 4ª temporada. Desde 2021 não saía nada e as pessoas estavam bem hypadas pra algo novo desse reality. Afinal, durante a pandemia, só se falava do Jacan e do Pesadelo. Então a nova temporada, com novos restaurantes Ele colocando o Digo começou a reagir isso ano passado, tá ligado? Não foi na pandemia. e novos problemas, em teoria, ia ser O perfeito. Brino também, o Brino surgiu ano passado, pô. E talvez tivesse sido perfeito, se não fosse o simples fato dessa nova temporada ser exatamente a mesma coisa que Não é, não todas chega as a ser. outras. Eu entendo a crítica, se ele for fazer essa crítica eu até entendo, mas eu não acho que seja motivo pra um vídeo, tá? Essa crítica que ele montou até agora. Mas, cara, todos os restaurantes dessa temporada são incompetentes ao máximo! Ao máximo! Os caras não conseguem ir bem nem no último teste, então, pô, não é igual. Querendo ou não, não é igual. São muito piores, muito piores. Cara, o último restaurante do último episódio, cara, eu não sei como o Jacan conseguiu não matar as pessoas de lá. Eu não sei real, pô. Aquele cara, ele insistiu em 2 cardápios, 2 pessoas na cozinha, ele não conseguia fazer um. Imagina, cara, quem viu, viu. Quem não viu, não veja. Essa é a verdade, tá? Antes da gente continuar o vídeo, fica aqui só um pouquinho para você ouvir uma palavrinha do nosso patrocinador. Há 5 anos atrás eu fiz um vídeo chamado A História do RPG Infinito. Nele eu falava sobre um jogo baseado em texto que te deixava viver aventuras inteiras baseadas em RPG. O problema é que desde aquela época aquele jogo era extremamente limitado. Não é à toa que um ano depois eu fiz um vídeo justamente sobre o seu declínio. O lance é que a tecnologia desde 2021 evoluiu bastante. Então o pessoal da Talk entrou em contato comigo e eu me surpreendi positivamente com Mas nem fudendo que eu vou ver uma propaganda da Talk, tá? Nunca. próprias aventuras. Ó, só pra deixar claro, repetir uma fórmula de forma alguma é um problema. Só ver o Mr. Beast. O problema é que de tanto seguir à risca esse A Marvel. Cara, a Marvel conseguiu repetir a fórmula por 10 anos. Porque eram filmes bons. Eram filmes bons. Depois veio filmes ruins, né? Mas não é culpa da fórmula, é culpa dos incompetentes que refizeram ela. mesmo roteiro batido, as coisas foram ficando cada vez menos críveis. E assim, menos interessantes também. Menos Sabe, críveis? Não é possível que Não sei. todo restaurante desde 2017 seja realmente um fracasso nos primeiros testes. Não. O objetivo do Pesadelo na Cozinha é literalmente pegar restaurantes que estão mal pra fazer eles ficarem bem. Se um restaurante está bem, não se chama Pesadelo na Cozinha. É por isso que eles fracassam. Eles não têm competência. É por isso que eles chamam o Jacan. Não faz sentido essa crítica existir. Se isso aqui for a crítica dele, não faz sentido. E também não é possível que todo restaurante termine no programa melhor do que começou. Cara, eu duvido que ele viesse essa temporada, porque não é possível, pô. Não é possível. Nenhum restaurante direito terminou bem essa temporada. Nenhum quase, pô. Pet Fava vai colocar à venda por 150 mil. Cara, isso aí foi na pandemia. Na pandemia, muitos restaurantes fecharam. Muitos. Não é culpa do Pet Fava em si. Pet Fava sim saiu bem. Eles foram um dos poucos que realmente mudaram. Mas a pandemia acabou com eles, pô. O episódio deles foi o quê no ar? Em 2018? Foram 2 anos de sucesso. Só que a pandemia acabou com o ramo de varejo, cara. Acabou. Não, essa matéria... Pô, eu tô discordando muito desse vídeo. Tô muito discordando Até muito. porque a gente Real. sabe que isso é mentira. Outro ponto questionável são as atividades lúdicas que o programa Não, isso aí Lá no é início, eu chapação até sentia pura. que as atividades tinham algum propósito maior. É, chapação pura isso aí. De Chapação pura. realmente ajudar as pessoas. Por exemplo, no episódio Burger One da primeira temporada, onde o Jacan leva os donos da hamburgueria pra conhecer o Alage, um bar/restaurante
Faz sentido isso aí, faz sentido. super conceituado do Rio de Janeiro. Um dos principais problemas do pessoal do Burger One era que os donos simplesmente não levavam aquele restaurante como a prioridade deles. E estavam sempre longe ou Se eu não me engano, um viajava sempre e o outro viajava só de vez em quando, né? tentando fazer as coisas de qualquer jeito. E assim o Jacan leva eles para conversar com uma pessoa que é o completo oposto, já que a dona do Alage era super protetora e sempre cuidava de tudo, dando para eles uma lição bem direta de que se eles não levassem o Burger One como prioridade fechar. principal, o negócio nunca iria funcionar. 100%. Sacou? É simples, mas muito efetivo. Porém, conforme o tempo foi passando, as atividades lúdicas foram ficando cada vez mais Chapação na linguiça, isso aí. Chapado, tipo, levar chapado. as pessoas do restaurante até o Nada a instituto ver, nada a ver. biológico pra elas É. aprenderem sobre a metamorfose das borboletas. Nada a Ou, ver, é. sei lá, tirar uma tarde pra modelar potes de cerâmica. Assim, não me entendam mal, atividades em grupo como encontrar Essa aí, pô, mas, pô, esse restaurante aí, que esse aqui é da temporada atual, pô, ele saiu muito melhor. Saiu muito melhor. Eu gostei muito desse restaurante. Inclusive, essa moça de laranja aqui, pô. Ela é uma das melhores moças que já apareceu no Pesadelo da Cozinha. Pô, super gente boa. Tem uma... a saída de um labirinto. Muito legal, até muito que legal, são muito bons legal, jogos que muito legal. ajudam a entrosar uma equipe. Mas será mesmo que é isso que de fato ajuda em alguma coisa? Será que dá pra acreditar que essas atividades fazem essas pessoas perdidas finalmente entenderem os problemas que elas tinham? Não, Tipo, não dá não, não dá não. Nossa, eu realmente não fazia ideia de que eu precisava mudar. Mas agora que eu aprendi sobre o processo... Cara, eu não sei se ele viu a temporada. Não sei se ele viu. Porque o episódio inteiro, antes de fechar com essa metáfora, que eu realmente acho que é uma chapação, só que pro contexto do episódio faz sentido, mas pra mim, completamente errado. O episódio inteiro foi o Jacan reforçando a cabeça desse cara aí, que ele tava disposto a aprender, diferente de vários outros dessa temporada atual, que ele tinha que fazer as coisas de um outro jeito. O episódio todo foi pondo na cabeça desse cara que ele tinha que fazer, tá ligado? De um outro jeito. Não tô entendendo a crítica até agora, cara. Não tô entendendo. Eu finalmente entendi. Não foi por isso. Não foi por isso. Sabe? Não foi por isso. Não, né? Claro que não. E justamente por não engolir isso... Era o que profundo ali? Não, né? Claro que não. Ah, não. É o... Caramba. É o mistério, só que em outro personagem. E justamente por não engolir isso, que eu, novamente, acabo acreditando menos na veracidade do programa. Mas quer saber? Vamos ser sinceros. Pesadelo na Cozinha não é e nunca foi um programa sobre ajudar restaurantes. Na real, como eu mesmo mostrei naquele vídeo que eu fiz há alguns anos, a maioria dos locais em que o Jacan ajudou ou faliram ou foram vendidos. Ou seja, a ideia principal sempre foi ser um reality de entretenimento. O principal... Óbvio. Dito isso, a maioria faliu ou fechou. Ou porque foram os incompetentes, porque muitos restaurantes do Pesadelo da Cozinha, você via que não ia pra frente nunca. Não iria pra frente de jeito nenhum. E o Jacan saiu de lá, já sabendo disso. Você como... eu não ia falar ouvinte, só que não é ouvinte. Mas você como pessoa que assistiu, você percebeu também. É que o Jacan não pode falar, nossa, isso aqui foi uma merda, não vai ter futuro. Mas você percebe que não teria futuro. E os que tiveram futuro, como o Pé de Fava, e tiveram que ser vendidos, foi por causa da pandemia, cara. A pandemia acabou com o ramo de varejo, cara. Se você não fosse uma grande indústria já, você teria fechado de qualquer jeito. Se você não tem um ponto maravilhoso, você teria fechado, pô. Essa é a verdade. Infelizmente, essa é a verdade, pô. O objetivo era entreter quem tava vendo, e não Caramba. ajudar um negócio. Isso aí era quase como um objetivo secundário. Se ajudou, ajudou. Se Não. não mudou nada... O objetivo era ajudar, tentar fazer as pessoas entenderem. Se as pessoas não entenderam, fé, pô. É uma semaninha só de Pesadelo na Cozinha. Eu não vou ficar lá 3 meses até a pessoa entender. Não, se não entendeu, fé, vamos pra outro. É isso que funciona, é assim que é a vida. Eu não tô entendendo a crítica. Ele não faz sentido isso aqui. ou até Pô. mesmo piorou... Não tá fazendo sentido até agora. Paciência. E assim, eu não vejo problema nenhum Nenhum piorou. Eu posso te garantir isso aqui. Nenhum piorou. em ser um show, sabe? Reality Show. O problema é ser um show chato. Ser um show Aí é previsível, outra história. ser Aí uma beleza. fórmula Aí beleza. batida. Aí que tá o X da questão. Aí beleza, Sabe, aí eu também beleza. gostaria de me surpreender um pouco e não saber exatamente o que vai acontecer Que desde... nem, no último episódio dessa temporada, eu queria muito que o Jacan não voltasse. Essa é a verdade. Eu queria muito que o Jacan, quando ele fala, se pá, eu não volto. Queria muito que ele não voltasse. O se pá acontecesse, entendeu? Mas isso nunca vai acontecer, porque tem um contrato por trás. Mas eu queria muito que, pô, não voltei. Essa é a verdade. Vamos pra outro, tá ligado? A gente paga a multa aqui do contrato, mas vamos pra outro.
Entendeu? Eu queria muito que isso No acontecesse. início do episódio, que é literalmente o que acontece em cada novo episódio que sai de Pesadelo na Cozinha. Agora, se me perguntassem se a nova temporada de Pesadelo na Cozinha foi um completo fiasco, Não foi, eu não também foi, não diria foi. que não. Não Porque foi. pelo menos teve um episódio que pra mim salvou a temporada. Cara, eu achei esse episódio fraquíssimo. Ruim, ruim, ruim. Mentira, ele foi médio, vai. Não foi ruim, não. O ruim foi os últimos. Os últimos foram horríveis. Cara, eu gostei muito do primeiro, do segundo. Esse da Casa do Sírio, eu acho. Eu posso estar errado. Gostei também. O Dona Carajé eu também gostei, só que eu não achei o melhor, não. O pessoal deu 9 estrelas, cara. Será que é porque a moça realmente, pô, tinha algum trauma? Mas, pô, ela tem um trauma de, não, é que gritavam muito comigo, daí eu vou chorar porque eu vou ver meu chefe, sair de lá chorando. Só que ela fazia a mesma coisa com os outros, entendeu? Então, pô, sei lá. Essa briga aqui do cara brigando, eu acho que foi 100% real. Eu acho que realmente foi real. Não acho que foi montado. Eu acho que foi real. Mas se foi montado também, foi muito bem feito. Inteira. Não acho que esse foi o melhor, não acho. A Teresa é a cozinheira e fundadora do Dona Carajé. Há muito tempo atrás ela cursou e se formou em gastronomia na Universidade de Guarulhos. E até mesmo foi chefe de cozinhas renomadas ao redor do Brasil, como na cozinha central do Hotel 5 Estrelas Unique. Que Isso. assim, por mais que eu não faça ideia de Ele qual falou seja chefe? do hotel, e até mesmo foi chefe de cozinhas Não foi chefe, ela nunca foi chefe. Ela nunca foi renomadas chefe. ao redor. Que assim, por mais que eu não faça ideia de qual seja, uma diária básica nesse hotel é R$3.200. Ou seja, Então deve ser bom, deve ser legal. bom, deve ser bom. O deve problema ser bom. é que ela era muito cobrada nesses lugares. Deve ser bom. Afinal, quanto maior o prestígio de um restaurante, menos erros você pode cometer. E ela, infelizmente, não aguentou a pressão de estar num lugar como esse. Assim, indo embora e abrindo o Dona Carajé. Por estar muito acostumada com as normas e regras de uma cozinha altamente profissional, a própria Teresa, que tinha se frustrado e decidido fugir daquele mundo extremamente agressivo, meio que internalizou esses mesmos comportamentos e começou a descontar no seu 100%. 100%. Por isso que eu digo que, pô, ela é uma das... Eu acho que ela é a única culpada desse restaurante não ter ido pra frente. Hoje em dia ele continua a mesma coisa que ele era antes do presidente da cozinha. Se você for lá, provavelmente vai ter mais clientela. Alguma coisa ou outra vai estar realmente melhor, vai estar melhor. Só que, no geral, eu acho que ela é culpada por muitas dessas coisas. Ela foi culpada, eu acho que ela entende isso. E, pô, ela querer que cobrar como se fossem profissionais desse cara aqui, eu acho que é sobrinho dela. Dessa outra moça aqui, que, pô, não tem metade do requinte com a comida que ela tem, entendeu? Não tem como cobrar. Os equipamentos são ruins, tinha várias coisas ali de validade que ela não colocava. Então não tem como cobrar se fosse uma cozinha profissional. E ela fica gritando, pô. próprios funcionários. Mas o episódio foi bom, sim, velho. Eu falei que foi horrível, eu falei que foi fraco, mas é mentira, velho. Lembrando aqui, foi de médio pra alto, foi de médio pra bom. É. Na tier list, cara. Cara, 90, 95, viu? 95, 99 é outro patamar. E 99 100 é outro, tá? Então ela tá no 90 95. Funcionários, ela cobrava excessivamente todo Cara, mundo. ela tá nível Luffy, nível Kizaru, nível Aokiji, tá? 95, 99, vai estar lá o Shanks, vai estar lá o Kaido, vai estar lá Shanks, Kaido. Cara, será que eu coloco Barba Branca? Não coloco Barba Branca. Daí nível 99 100, vai estar o Barba Branca, o Roger e o Garp, tá? Desde a cozinheira até mesmo os garçons. Todo mundo no programa dizia que ela era uma Vocês pessoa entenderam, muito né? firme, uma Esse Francisco pessoa que é zoado. gritava bastante, e alguns até mesmo diziam que ela era insuportável. O Jacan vai até o restaurante como de Concordo praxe, com quem decide falou que é provar todo o insuportável. menu. A gente já sabe disso. Porém, diferente do habitual, Tem que provar. dessa vez ele não odeia tudo. Na verdade, ele percebe que a comida de lá até que é boa. A chefe daquele lugar, seja lá quem for, cozinha bem. E aí, ele chama ela pra conversar. Durante essa conversa, ele descobre todo o passado profissional da Teresa. E também descobre que ela trabalhou pro Emmanuel Bassolet, um amigo pessoal do Jacan, um dos chefes mais renomados do país, e também a causa principal da desistência da Teresa. Exato. Dá pra notar que ela guarda Exato. ressentimentos dessa Guarda época do muito. Bassolet porque ela chora só de... Cara, se eu não me engano, foram 15 anos atrás. Ou até mais. Cara, esse cara deve ter feito um inferno na mente dela. E o fato do Jacan convidar ele dar um abraço nela, como... Cara, isso me deixa muito bravo. Beleza, como se fosse a jornada do herói, né? Mas, cara, isso me deixa mal da cabeça até.
Me deixa zoado, me deixa Vou zoado. contar um pouco da história. O Jacan então percebe que o maior problema do Dona Acarajé não é a comida, não é o local e nem mesmo a organização. E olha É o local e a organização, sim, mas aquela moça é muito pior. que esses são normalmente os principais problemas. O Jacan percebe que o maior problema dali, na verdade, era ela. Exato. Porque ela cobrava tanto dos outros funcionários e de si mesma Cara, era uma cobrança que nem fazia sentido pro nível dos funcionários que ela tem, entendeu? que eles acabavam quebrando. Seja ela chorando várias vezes durante o programa, seja um deles literalmente quebrando um prato no chão de tanto estresse acumulado, ou Nada a ver também. seja outro comprando briga direta com o Jacan. Dá licença, E com uma cliente. fazendo um favor. eu vou te deixar passar. Você não vai deixar eu passar? Chefe, última vez que eu vou te pedir, deixa eu passar. Última vez que eu vou te Vai pedir. lá. E que Assim, também não dá pra colocar a culpa toda da falta de educação desse cara na Teresa, né? Não dá, não, Mas nunca. ela, como a chefe fundadora daquele local, também tava fazendo um péssimo trabalho em administrar as coisas. E foi aí que o Jacan decidiu tentar resolver esse mal pela raiz. Lá pra segunda metade do programa, o Jacan senta com a Teresa e diz que ela precisa ter uma conversa séria. Mas dessa vez não com ele, e sim E ele com chamou o antigo cara, chefe chamou o dela, cara. o Emmanuel Bassolet. Nesse momento ela despenca Chorou em lágrimas, muito, seja de cara. saudade e respeito pelo chefe que moldou boa parte da carreira. Eu acho que é respeito, mas é um respeito meio. Cara, como que eu posso falar? Cara, eu esqueci o nome daquela doença lá, mas eu acho que vocês entenderam já. Um respeito meio, tá ligado? Aquele respeito que não vem por respeito de verdade, vem por medo. Dela, como Isso é de verdade. mágoa, por, novamente, não acreditar que ela foi bem tratada durante todos aqueles anos. Naquele momento eles têm uma conversa. Ela pede desculpa por não ter sido suficiente pra ele, e ele diz Cara, que não não era faz necessário. sentido se E o mais ela se desculpar, importante cara. é que ela finalmente percebe que de tanto alimentar uma certa mágoa desse passado com ele, a própria Teresa acabou se tornando o que mais deixava ela triste. Uma pessoa autoritária, uma pessoa desrespeitosa e muito pressionadora. Exato. Ela percebeu que tinha virado ele. Ela quase arruinou o Dona Acarajé por se tornar alguém que ela tinha tanta aversão. Enfim, depois disso eles tiram uma selfie porque, E ela sei lá, chorando tem que ainda, terminar cara. bonitinho e o chefe vai embora. Depois desse Eu não tirava uma foto com ele nunca. Nunca. momento tem uma daquelas atividades lúdicas bestas em grupo, porque tá no roteiro, não tem como fugir desse roteiro maligno, e assim o último teste acontece. Aqui vai rolar o de sempre. Ela manda muito bem, já que ela é uma ótima cozinheira, e acaba passando no teste do pesadelo na cozinha. Infelizmente ela teve que demitir aquele funcionário que confrontou o Jacan, Infelizmente não. Graças a Deus, né? porque ele também tinha sido babaca com outros clientes, e isso acabou fazendo ela ficar meio sobrecarregada com menos funcionários. Mas eu acho que esse é um dos menores problemas que você pode ter, né? Só contratar alguém novo. Ok, eles se abraçam e o episódio acaba. E eu sei, pra quem viu The Bear vai achar que eu descrevi uma versão paulista da série. E talvez seja exatamente por isso Não que eu vi, gostei não tanto cheguei a desse ver. episódio. Porque diferente dos outros, e eu não sei exatamente o porquê, esse daqui soou extremamente verdadeiro pra mim, sabe? Muito mais reality do que show. Beleza. Por mais que eu tenha beleza, exagerado no beleza, título beleza. desse vídeo, eu realmente acredito que o pesadelo na cozinha podia se reinventar, sabe? Dentro da sua própria fórmula. Beleza, Criar beleza, novas beleza. dinâmicas, Também acho, pensar também em acho, também atividades mais interessantes. Dito isso, discordei de muita coisa e vocês já escutaram que eu discordei. Até agora eu tô concordando dessa outra parte aqui, tô concordando. Vamos lá, Só vamos lá, vamos ser lá. mais sinceros. Eu sei que pra chegar num final satisfatório é necessário primeiro errar pra depois acertar. Mas imagina ver um episódio que subverte o roteiro tradicional. Um episódio em que o Jacan encontra um chefe realmente acima da média. Ou Mas é que tá, meu amigo. Por que que eu, um chefe acima da média, com restaurante bom, vou no pesadelo da cozinha pra ficar escutando grito do Jacan, sendo que eu já sou chefe? Não tem porquê, um cara. episódio em que nada funciona. Um Não tem sucesso porquê. absoluto ou um fracasso atormentador. Qualquer quebra nessa base já repercutiria e daria um episódio incrível. Um que nada funciona é o último episódio da última temporada. O penúltimo episódio também nada funcionou. Alguns episódios dessa temporada nada funcionou. Eu não tô entendendo, cara. Tipo, ele queria que o Jacan saísse do restaurante falando que o restaurante tá podre. Daí acabou mesmo, acabou real pro restaurante. A fagulha de esperança que o restaurante ainda tinha das pessoas que assistiram o episódio não prestar atenção que eles são ruins. Ir pra lá só porque passou no pesadelo da cozinha ia acabar 100%. É condenar o restaurante ao fracasso. Falar que o restaurante não funcionou. Falar que o atendimento continua péssimo. É condenar o restaurante ao fracasso. Cara, não faz sentido ele pedir isso. Ele quer acabar com o restaurante que já tá condenado a ser acabado, só que, pô, muito antes, entendeu?
É isso que eu tô entendendo até agora. É isso que eu tô entendendo. Dessa outra parte aí. O que foi um sucesso, pô, alguns foram um sucesso. Querendo ou não, o do cachorrão lá foi um sucesso. O Pé de Fala foi um sucesso até a pandemia. Querendo ou não. O lá do Socorro, que eu já passei na frente, dessa temporada nova também. Tá indo muito bem, muito bem. Eles estão muito bem. Estão muito bem, tá? Muito bem. Tem alguns que estão muito bem. Tem alguns que são um sucesso, pô. Eu não sei, cara. Talvez, pô, talvez seja... Sei lá, não sei, cara, não sei. Até porque todo mundo adora ser surpreendido no final do dia. Eu vou dar um exemplo. O meu programa favorito de Pesadelo na Cozinha é o Hookers, o 5º episódio da primeira temporada, onde essa ideia de um fracasso absoluto ela quase acontece, já que um dos integrantes daquela hamburgueria, o Marcelo, era tão doido da cabeça que até mesmo no final, Nossa, onde tudo insuportável esse cara, insuportável. devia supostamente estar funcionando bem, ele dá um jeito de complicar e desagradar todo mundo. Cara, o bagulho era ter demitido esse cara muito. Só que, se bobear, ele tava com, sei lá, 7 anos de trabalho, daí o INSS ia pesar. Claro que para que as coisas não saíssem dos trilhos do roteiro, ele é demitido na hora e o final acaba sendo aquele clichêzão. Mas, tipo, era ter demitido antes, entendeu? Era ter demitido, tipo, no primeiro dia, tá ligado? Mas foi interessante ver que, por um momento, Nem ter as contratado. coisas podiam ter dado realmente errado. Porque, diferente de um suposto roteiro, o Marcelo era realmente imprevisível. Como na vida real, todos nós somos em algum aspecto. Entendeu? Aquelas atitudes, por mais que grotescas e antiprofissionais, eram em primeira mão humanas. Fez Hookers pra mim um episódio muito humano. Sei lá, e cara. por isso se tornou o meu favorito. E Sei lá, talvez sei isso lá. até seja uma preferência pessoal. E por isso, É um IMDB? Pô, puta, não é possível, eu tô vendo um vídeo de um cara que faz IMDB. Se eu soubesse, eu não tinha visto. Desculpa. Mas é um bom vídeo. Eu não tô falando que o vídeo é ruim. O vídeo é bom, 100% bom. É, pô, se eu soubesse que ele fazia IMDB, eu não tinha visto. se tornou o meu favorito. E talvez isso até seja uma preferência pessoal, eu esteja aqui impondo o que eu gosto como se fosse uma... Eu faço IMDB? Pô, pode sair já. Pode sair. Te dar ban, tá? Vou te dar ban. Só um segundo. Cara, eu não sei dar ban no YouTube. Se eu soubesse dar ban no YouTube, eu dava. solução mágica pra É, uma eu nova não temporada. sei fazer isso. Mas eu acho que eu tenho esse direito, vai. O canal literalmente se chama Tropia. E vocês vêm aqui pra saber a minha visão sobre o mundo que vocês vivem. É. Então me deixa, me deixa. E por mais que eu esteja de saco cheio de tudo isso, eu ainda tenho que tirar o chapéu pra esse reality. Ainda consegue me fazer ter vontade de falar sobre ele, mesmo depois de 8 anos e 4 temporadas. Não dá pra dizer que é uma decadência completa. Definitivamente não dá. Eu achei que ele ia criticar os restaurantes dessa obrigado pra temporada, quem tipo... assistiu. Eu espero estar Eu voltando. achei que ele ia fazer outra crítica quando eu cliquei no vídeo, cara. Eu achei que ele ia fazer outra crítica 100%. Eu achei que ele ia criticar, pô, os restaurantes que só foram pro reality por causa da reforma, entendeu? Achei que ele ia criticar outras coisas. Mais garra nesse meio aqui de ano, né, com o canal. E a gente se vê num vídeo futuro. Um abraço do Tropia e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Tropia. Mas de qualquer jeito o vídeo foi bom. Deixa eu ver esses últimos segundos aqui. Então, de qualquer jeito o vídeo foi bom. Não vou falar que o vídeo é ruim. Não vou falar. Que realmente é bom. Eu realmente gostei. Se você gostou do vídeo, você tá até aqui, cara. 32 minutos escutando eu reclamar. Cogita aí no canal desse cara. Que vai estar aqui na descrição, tá? O vídeo e o canal vai estar no título, tá? Então cogita aí a se inscrever também. No meu e no dele. Cogitem, tá? Bom, o vídeo foi esse, né? Querendo ou não.